Paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical e louvamos o nome do Senhor porque Ele até aqui tem nos sustentado, Sua graça, Sua misericórdia tem nos alcançado e nos concedeu mais essa oportunidade. E hoje nós vamos compartilhar com os irmãos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Já pegue aí sua revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos para a lição de número 4. O pastor Heber já disponibilizou aí nos grupos da igreja a revista. Então, abra aí no seu smartphone, no seu celular, seu computador, eu não sei qual meio que você vai utilizar nessa manhã, mas já vai abrindo aí a lição de número 4 para você poder acompanhar conosco. Amém? Vamos orar ao Senhor para dar início à nossa escola bíblica nessa manhã? Pai querido e santo, Deus de amor, de graça, Deus de misericórdia e bondade. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos nessa manhã, Senhor, na tua presença. Pedimos, ó Pai, fala conosco, fala aos nossos corações, revela-te a nós em tua palavra. Abre nossa mente, nosso entendimento, nossa compreensão para aquilo que, Senhor, Tu tens para o nosso coração nesta manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós vamos hoje, na lição de número 4, estudar acerca da doutrina da encarnação. Nós vimos na lição passada, com o pastor Gideon Júnior, a doutrina dos dois homens. Nós vimos que Adão, ele era o cabeça da raça humana. E quando Adão peca, toda a raça humana é atingida de uma forma direta, como consequência do pecado de Adão. Porque quando Adão pecou, ele caiu, toda a raça humana caiu em Adão. O pecado passou a todos os homens, é o que o apóstolo Paulo explica lá no capítulo 5, versículo 12 de sua carta aos Romanos. Não é? Ele diz, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Portanto, todos pecaram. Todos pecaram. Então, quando Adão, que era o cabeça da raça humana, ele cai, toda a raça humana caiu em Adão. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, lá no capítulo 3 ainda do livro do Gênesis, no versículo de número 15, ele prometeu levantar um segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, a semente da mulher. Ele disse, esta te esmagará a cabeça, disse a serpente. Então veja que, assim como todos caíram em Adão, todos agora são vivificados, restaurados em Jesus Cristo. Cristo é o segundo Adão. Cristo, ele é aquele que veio da mesma forma que Adão, sem nenhum pecado, e viveu sem nenhum pecado, e agora ele pôde morrer pelos nossos pecados e restaurar toda a humanidade. Toda a humanidade caiu em Adão, toda a humanidade pecou em Adão, toda a humanidade é restaurada em Cristo Jesus, é restaurada em Jesus Cristo. Isso nós vimos na lição passada com o pastor Gideon Júnior. Então Jesus, ele veio exatamente para restaurar a humanidade. Ele veio para trazer o perdão de Deus, trazer a graça de Deus à humanidade. E para isso, ele teve que se fazer homem, se fazer um de nós, se tornar um de nós. Quando você vê aí na sua revista, na página 22, o texto áureo, é o texto do Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, lá no versículo 14, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Deus se tornou um de nós. Deus que planejou desde a eternidade a salvação para o homem, o resgate para o homem, vindo à plenitude dos tempos, ele enviou seu Filho.
nascido de mulher. Nascido de mulher é o que diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Gálatas. Escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se à forma de servo. E achado na forma de servo, ele se transforma em um de nós, homens mortais, para que pudesse morrer pelos nossos pecados. Então veja que a Bíblia ela nos mostra isso. Cristo se encarnou. Cristo tornou-se um de nós. Agora, meus irmãos, talvez isso para mim e para você não seja nenhuma novidade. Nós acreditamos, Jesus é o Filho de Deus, é Deus e se fez homem, e se fez carne e habitou conosco. Mas nem todas as pessoas pensam assim, nem sempre as pessoas pensaram assim. Na época dos discípulos, na época dos apóstolos, eles enfrentaram um problema muito sério. Uma das doutrinas que mais foi combatida pelos apóstolos no período apostólico foi o gnosticismo. E o pensamento do gnosticismo era exatamente esse pensamento de que Cristo não tinha um corpo físico, não era corpo como nós. Entende? A ideia do gnosticismo era a ideia do dualismo. Eles pensavam, existe um Deus que é o bem, que é o Deus do bem, e existe um outro Deus que é o Deus do mal. E esses dois eles vivem em constante conflito. Tudo que é espiritual pertence ao Deus do bem. Tudo que é matéria, tudo que é físico, pertence ao Deus do mal. Então eles viviam esse dualismo. Então a matéria é ruim. A matéria é ruim. Se a matéria é ruim, o corpo humano, o corpo físico, é ruim. Então, se Cristo é de fato Deus, ele não podia ter um corpo humano. Esse era o pensamento do gnosticismo, combatido pela igreja, combatido pelos apóstolos. Outro pensamento era o pensamento do docentismo. O docentismo ele acreditava que Jesus era um fantasma. Jesus era uma espécie de fantasma. Jesus ele não tinha um corpo físico como nós tínhamos, né? Porque, na verdade, o que acontecia? Cristo era esse espírito que vinha e se manifestava na forma de Jesus. Esse era o pensamento do ascetismo. E a igreja sempre combateu isso. Os pais da igreja, no século II, no século I e II, também combateram esse tipo de pensamento. Essas ideias elas invadiram a igreja. O homem queria, de qualquer forma, provar que Jesus não veio em carne. E a prova de que a igreja combatia esse tipo de pensamento, nós encontramos aqui na primeira epístola de João, quando nós abrimos aqui, 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. Olha o que João diz aqui no capítulo 4, versículo 2 e 3. Ele diz assim: deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Veja a necessidade que João tinha de escrever isso à igreja. Nessa época, o pensamento gnóstico estava entrando na igreja, querendo invadir a igreja. E João estava aqui alertando os irmãos, orientando os irmãos para que eles pudessem identificar o falso Cristo, o falso ensinamento. E ele dizia, olha, aqueles que pregam que Jesus veio em carne, esse espírito é de Deus. E o versículo 3, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo. Este é o espírito do anticristo. E não foi somente João que combatia esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia. O apóstolo Paulo também. Quando você vai lá para Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que foi escrita exatamente para combater esse tipo de ensinamento, essas doutrinas erradas que estavam assolando a igreja na época de Paulo. Então, aqui na carta aos Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Versículo 9. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Havia essa necessidade de ressaltar isso para a igreja.
de ensinar isso para a igreja, porque os falsos mestres, eles estavam invadindo a igreja com esse pensamento de que Cristo não veio em carne, Cristo era um fantasma. Ou se outros diziam que Jesus era um homem comum, um homem normal, mas Cristo não, Cristo era um espírito, e esse espírito, ele entrava em Jesus e Jesus fazia os milagres. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra que Jesus era um homem como eu e como você. Ele veio ao mundo, ele nasceu, foi gerado no ventre de Maria. Maria teve uma gestação normal, comum, como qualquer outra mulher teve, de 9 meses, e Jesus nasceu. Agora, vale ressaltar que quando Jesus foi gerado, o momento em que Jesus foi gerado, a concepção de Jesus no ventre de Maria, ela não se deu da mesma forma que a minha concepção e a sua concepção no ventre de nossa mãe. Você vê que Davi, no Salmo 51, ele diz assim: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi estava dizendo que no momento da sua concepção ele já trazia, já herdava a natureza pecaminosa de Adão. Porque a natureza pecaminosa de Adão passou a todos os homens. Agora Jesus não, Jesus foi diferente. Jesus ele não foi concebido pela união de espermatozoide e óvulo. Não, não teve isso. Maria era virgem. Quando você lê o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, lá no versículo 34, Maria olha para o anjo e ela diz assim: como que vai se dar isso? Eu não conheço varão, eu sou virgem, eu nunca tive relação sexual com ninguém. E o anjo explica para Maria, no versículo 35 do capítulo 1, e ele diz assim: olha, o Espírito Santo virá sobre ti, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver com sua sombra. E naquele momento Cristo será concebido. E ele diz: sabe por que vai ser assim? Porque o ser que de ti há de nascer será chamado santo, será chamado filho de Deus. Então Jesus, no momento da sua concepção, ele não herda a natureza pecaminosa de Adão. Abra sua revista aí na página 23. Página 23. Tem um texto bem interessante aí que o pastor Gideon Júnior colocou na lição. Eu queria ler com você. Esse texto que está em negrito aí. O ponto 2.2 é: ele teve desenvolvimento humano. Mas, acima do ponto 2.2, nós temos esse texto. O nascimento virginal também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo, sem a herança do pecado. Como observamos, todos os seres humanos herdaram a natureza mortal corrupta do primeiro ancestral, ou seja, de Adão. Mas o fato de Jesus não ter tido um pai humano significa que a linha de descendência de Adão é parcialmente rompida. Jesus não descendeu de Adão da maneira exata pela qual todos os outros seres humanos descenderam de Adão. E isso nos ajuda a compreender por que a culpa legal e a concepção moral que pertence a todos os outros seres humanos não pertencem a Cristo. Não pertence a Cristo. Cristo não herdou a natureza pecaminosa. O primeiro Adão, meu querido irmão, ele foi criado assim, sem pecado. O primeiro Adão, ele foi criado sem pecado, ele não tinha uma natureza inclinada para o mal. O segundo Adão, da mesma forma, Cristo vem ao mundo sem essa natureza pecaminosa. Sem essa natureza pecaminosa. Fora isso, ele era um ser humano como eu e como você. Ele era uma pessoa normal. Maria teve uma gestação normal. Jesus nasceu de um parto normal. Jesus crescia e se desenvolvia de uma forma normal. Jesus foi um bebê que Maria precisava alimentar no seu seio, dar de mamar a ele. Jesus chorava quando tinha fome. Maria precisava colocar no seu seio e amamentar. Maria tinha que trocar as fraldas de Jesus. Jesus precisava de alguém que cuidasse dele, que o alimentasse. Alguém que o ensinasse a caminhar, que o ensinasse a pronunciar as primeiras palavras, a falar. Foi uma criança normal. Crescia e se desenvolvia. E quando você vê no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, o escritor ele diz: e ele crescia em graça, crescia em sabedoria, crescia intelectualmente, ia se desenvolvendo.
Teve uma adolescência normal, como qualquer outro adolescente tem. Uma juventude normal, como qualquer outro jovem tem. Jesus cresceu e se desenvolveu normalmente, como qualquer outro ser humano. Porque Jesus era 100% homem. Porém, sem pecado. Sem pecado. Da mesma forma, irmãos, Jesus também tinha no seu corpo todos os sentimentos e emoções que nós temos. Você vai encontrar na Bíblia Jesus chorando. Lá no túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Jesus chora. Jesus, ele tinha fome. Lá em Mateus, capítulo de número 21, versículo 18, você vai encontrar a Bíblia dizendo que Jesus sentiu fome. Era um ser humano, como eu e como você. Ele não tinha nada de ser 100% espírito, não era um fantasma, não era um ser espiritual que tomava a forma humana, não. Ele era exatamente homem, como eu e como você. 100% homem, mas também 100% Deus. Jesus, é interessante esse texto, né? Ele caminhando com seus discípulos, voltando a Jerusalém, de repente eles passam em Samaria e Jesus chega perto ali do poço de Jacó, ali na cidade de Samaria. Jesus se assentou porque ele estava muito cansado. Jesus cansava. Jesus se cansava, como eu e como você. Uma longa caminhada deixava Jesus exausto, deixava Jesus cansado. Eu lembro da história de Jesus no barco, né, com os discípulos. Ele tinha realizado muitos milagres, tinha atendido uma grande multidão, agora entra no barco e Jesus vai para um lugar reservado dentro do barco, arruma alguma coisa, coloca como travesseiro e Jesus apagou. Jesus dormiu, o sono pesado, cansado que ele estava. E o mar se agitou e os discípulos ficaram apavorados e correram lá e disseram, olha, nós estamos morrendo. E tu não se importa com isso? Tu está aí dormindo, mestre, e nós estamos aqui morrendo. Jesus estava dormindo, Jesus estava cansado. Era homem como eu, homem como você. Jesus sentia angústia. Lá no Getsemane ele diz, olha, a minha alma está angustiada. Jesus sentia medo. Medo, angústia. Era um ser humano como eu e como você. Como eu e como você. Jesus não era um espírito. Jesus, ele assumiu a forma humana. Ele deixou sua glória, ele esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma humana. Agora a pergunta que se faz, era necessário que isso acontecesse? Era necessário que Jesus tomasse a forma humana? Por que Deus não resolveu o problema do pecado lá do céu mesmo? Deus podia ter feito assim? Podia ter feito dessa forma? Deus podia ter mandado um anjo? Era necessário que Jesus, de fato, tomasse a forma humana e viesse para a terra para realizar o propósito de Deus de salvar a humanidade. É isso que nós vamos ver na revista de hoje, na lição de hoje. Então veja que aqui na sua lição, a partir da página 24, nós vamos ver alguns pontos que vai nos esclarecer acerca disso. Da realidade de que Cristo, de fato, deveria se tornar um de nós. Ponto 3.1 diz assim, Cristo ele tinha que se tornar um de nós, porque ele tinha que confirmar as promessas de Deus. Era necessário que ele se fizesse homem, era necessário que ele se tornasse um de nós, para confirmar as promessas de Deus. Veja que desde o Gênesis, Deus vem prometendo que enviaria um Salvador e que ele seria homem. Ele diz à mulher, olha, ele diz à serpente, a semente da mulher. É da semente da mulher que vai surgir aquele que vai esmagar a sua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai te esmagar a cabeça. É a semente da mulher. E tanto é fato isso que a expectativa de Eva era grande. Quando nasce seu filho Sete, ela se enche de esperança, como se pensasse, será que esse é o Salvador? Será que esse é o Salvador? E isso passou por toda a geração de Sete. Você se lembra do pai de Noé? O pai de Noé, quando Noé nasceu, lá no capítulo 5, ele se enche de esperança, ele olha para Noé e diz, olha meu filho, tu vais trazer consolação a todo mundo, ao mundo inteiro, a todas as pessoas, porque havia neles essa expectativa de que Deus enviaria um Salvador, Deus enviaria um Messias, Deus enviaria Cristo, e ele nasceria de uma forma natural. Havia a promessa. Isaías, ele profetiza e ele diz, olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros.
Isaías também profetiza e ele diz: a virgem conceberá. A virgem vai conceber. Então, as promessas em torno do nascimento de Jesus era exatamente de que ele se tornaria um de nós. Da vinda de Jesus, da manifestação de Cristo, era de que ele se tornaria um de nós. E Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua promessa. Segundo aspecto, porque Cristo deveria ter vindo em forma humana, de forma física, exatamente para revelar o Pai no Velho Testamento. Revelar o Pai. Veja que em todo o Velho Testamento a compreensão que se tinha de Deus era exatamente o Deus criador de todas as coisas. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira no meio das guerras, no meio das batalhas, o Jeová Jireh, o Deus que peleja as nossas guerras. Então o conhecimento de Deus era o Deus que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas, mas Cristo, quando ele vem, ele completa toda essa revelação que se tinha no Velho Testamento acerca de Deus, e ele traz a revelação de Deus como Pai. Ele traz a revelação de Deus como Pai. Veja que lá no Evangelho de João, né, no capítulo 14, Jesus está ali dizendo para os seus discípulos que ele vai voltar para o Pai. Então Filipe olha para Jesus e diz assim: olha, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que Jesus disse para ele? Filipe, eu estou convosco todo esse tempo todo, e você está me dizendo, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Veja que o Evangelho de João também nos diz no capítulo 14, no versículo 9, está inclusive aí na página 25, ninguém jamais viu a Deus. Porém, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus veio para revelar o Pai. E ele diz, olha, o Pai, o vosso Pai, ele sabe tudo o que vocês precisam. Ele conhece todas as suas necessidades. Ele diz, olha, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os vossos filhos, mas lá no céu tem um Pai que é bondoso, que é bom. Se vocês são maus, sabem dar coisas boas, imagine Deus, que é um Pai bom. Aí ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Então ele veio revelar o Pai. Ele veio trazer essa revelação do Pai, essa compreensão que nós só poderíamos ter de Deus como Pai através de Jesus Cristo. Porque ele era homem como nós, e ele olhava para Deus e dizia, é o Pai, ele é o Pai. Então era necessário que ele se tornasse um de nós. Outro aspecto, e talvez esse seja o mais importante, eu quero compartilhar com você, e aqui eu vou pular o 3.3, eu vou para o 3.4, e depois eu volto no 3.3, só por uma questão de didática. Então eu vou falar exatamente do 3.4, quando diz que Jesus era necessário que ele assumisse a forma humana, que ele tomasse a forma humana para poder aniquilar o poder do pecado. Aniquilar o pecado. Vencer o pecado. Este era o propósito maior de Cristo ter vindo em forma humana. Ele veio, ele se faz um de nós exatamente para aniquilar o pecado, para vencer o pecado. A Bíblia diz, irmãos, que com o pecado entrou no mundo o quê? A morte. Não foi isso que Deus disse para Adão? O dia em que você comer, certamente você vai morrer. E o pecado trouxe como consequência a morte, não somente a morte física, mas a morte espiritual. Quando você lê Apocalipse capítulo 21, você vê ele dizendo lá, olha, foram lançados no lago de fogo, enxofre, e esta é o que? A segunda morte. Então, existe essa separação entre o homem e Deus, que foi consequência exatamente do pecado. O pecado trouxe a morte. Deus disse, olha, a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado, diz Paulo, escrevendo aos Romanos, é o quê? É a morte. Então o pecado trouxe como consequência a morte a todos os homens. Mas Jesus ele veio exatamente para isso, para vencer o pecado, para aniquilar o poder do pecado. E olha o que ele diz lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. Ele diz, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido,
mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então Jesus disse, olha, eu vim para morrer por vocês. Eu vim para dar a minha vida em lugar de vocês. Eu vim para oferecer a minha vida em sacrifício pelos seus pecados. Lembra de Isaías no capítulo 53, lá no versículo 5, diz assim, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta da nossa iniquidade. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele e mediante as suas feridas fomos sarados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Cristo assume o nosso pecado, ele assume a nossa culpa e Deus ali o esmaga. Deus derrama sobre ele toda a sua ira para o cumprimento da sua justiça. Em Cristo nós encontramos o Deus que é justo e que é justificador. Ele ali cumpre toda a sua justiça quanto ao pecado em Cristo Jesus. E também justifica a partir de agora todos aqueles que pela fé se aproximam de Cristo, crendo que ele é o Salvador. Era necessário que para que ele morresse, ele tivesse um corpo físico. Como espírito ele não podia morrer. Como espírito ele não podia entregar sua vida. Era necessário que ele se tornasse semelhante a homens pecadores para poder morrer pelos pecados destes homens. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo de número 2. A carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 2, diz assim, versículo de número 9. Hebreus 2, 9. Veja o que diz a palavra do Senhor. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Então ele veio exatamente para experimentar a morte em benefício de todos nós. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. A visão aqui é a visão do sacrifício lá do Velho Testamento. É a visão do dia do Yom Kippur. Quando tinha ali os 2 bodes e o sacerdote ele colocava a sua mão sobre a cabeça de um daqueles animais. E era como se aquele animal agora assumisse a culpa, assumisse os pecados das pessoas. E um deles seria imolado, seria oferecido em sacrifício. O outro animal, o sacerdote também repetia o mesmo ritual, colocava a mão sobre a cabeça do animal, como sinal de que agora, a partir daquele momento, os pecados do povo eram transferidos para aquele animal. E esse bode expiatório era solto no deserto, era caminhado para bem longe. A visão era essa. Jesus agora assume os pecados do homem para morrer em lugar do homem, para que os pecados fossem lançados longe e Deus não mais se lembrasse deles. Cristo assume a nossa culpa e, assumindo a nossa culpa, ele assume também as consequências dessa culpa, que é a morte. Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. Jesus veio, Jesus não tinha pecado, Jesus nunca pecou, mas ele assume os nossos pecados, assume a nossa culpa para morrer em nosso lugar. Quando você abre o capítulo 10 de Hebreus, veja aqui no capítulo 10, a partir do versículo 4. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 4, diz assim, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou, sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. Paulo está dizendo, olha, os sacrifícios de animais que eram oferecidos no Velho Testamento, eles não eram suficientes para perdoar pecados. Eles jamais poderiam livrar o homem dos seus pecados. Eles estavam ali somente para lembrar os homens de que eles eram pecadores e que o pecado trazia sobre eles a morte. Por isso, toda vez que eles pecavam, um animal teria que ser oferecido no lugar deles. Deus já estava preparando a humanidade para o sacrifício de Jesus. Então Jesus diz, olha,
Tu não aceitaste o sacrifício, mas tu preparaste para mim um corpo físico, para que eu pudesse morrer no lugar da humanidade. Era necessário que Cristo tivesse um corpo como o meu e como o seu, fosse humano, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. E continua aqui o versículo de número 6. De holocaustos e ofertas pelos pecados não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado, em primeiro lugar, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelos pecados não quiseste, tampouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim, ele cancela o primeiro padrão e estabelece o segundo. Agora não precisa mais de sacrifícios. Agora o primeiro padrão de oferecimento de sacrifício nos altares não precisa mais. Cristo já se ofereceu de uma vez por todas em sacrifício pelos nossos pecados. Ele morreu. E para que isso acontecesse, ele tinha que se tornar homem, como qualquer um de nós. Versículo 10. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Foi pela oferta do seu corpo, foi porque ele ofereceu o seu corpo. Carne, sangue, foram entregues ali na cruz. Por isso que no dia da ceia, ele orou, deu graças e disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Ele pega o cálice e ele diz, este cálice é o Novo Testamento, é o meu sangue que eu estou derramando por vós. Era necessário que isso acontecesse, que ele se tornasse um de nós. E morresse e se entregasse pelos nossos pecados. Ele se ofereceu por nós. Segundo ponto, ele morre na cruz, era necessário que ele se tornasse um de nós. Era necessário que Cristo tivesse um corpo físico, um corpo humano. Primeiro, para que Deus cumprisse a sua palavra. Segundo, para que ele revelasse o Pai. Terceiro, para que ele aniquilasse o poder do pecado. Morrendo, entregando a sua vida, assumindo a nossa culpa e morrendo em nosso lugar. E assim aniquilando o poder do pecado, nos livrando da condenação do pecado. E em terceiro lugar, para destruir o poder do diabo. Destruir o poder do diabo e destruir o poder da morte. Destruir o poder do diabo e o poder da morte. Quando você abre aqui em Hebreus, hoje nós vamos ler bastante, irmãos. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, principalmente aí na carta de Paulo, na carta aos Hebreus. Capítulo 2. Veja o que diz o capítulo 2 do livro da carta aos Hebreus, versículo de número 14. Versículo 14 diz assim: porquanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou da mesma condição humana. Está falando de Cristo. Assim como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, são seres humanos normais, Cristo também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Cristo era necessário que ele se tornasse um ser humano, para que, através da sua morte, ele destruísse o poder do diabo, vencendo a morte. Vencendo a morte. Veja o versículo 15. E livrasse todos os que, ao longo de toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Irmãos, Paulo, o escritor aqui, ele nos está dizendo que o diabo ele tinha o poder de morte e vida das pessoas. O poder da morte e da vida está nas mãos de Deus. O diabo não tem esse poder. Lembra da história de Jó? O diabo, Deus disse, olha, você vai na vida dele até aqui. Você não vai tocar na vida dele. Você pode tocar na saúde dele, mas na vida dele você não toca. Então, o diabo não tinha esse poder. Ele teria esse poder se Deus tivesse dado a ele. Porque o poder da vida e o poder da morte sempre estiveram nas mãos de Deus. Mas o diabo, irmão, Satanás, ele sendo o autor do pecado, e o pecado sendo o fato gerador da morte, o pecado gerando a morte, nesse sentido,
ele passa a ter um certo poder sobre a morte. Porque o pecado, ele gera a morte. O diabo, ele criou o pecado, ele trouxe o pecado ao mundo. E através do pecado, ele tem levado muitas pessoas à morte, escravizando as pessoas, atemorizando as pessoas, aterrorizando as pessoas com a morte. Mas quando Cristo veio, ele morreu e venceu a morte. E para vencer a morte, era necessário que ele tivesse um corpo físico, porque ele precisaria morrer. Morrer e ressuscitar. Ele venceu a morte porque ele morreu e ressuscitou. Está vivo para todo sempre. Está vivo para todo sempre. Veja, o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele explica: o aguilhão da morte é o pecado. Então as pessoas estavam presas pelo pecado, amarradas pelo pecado, condenadas à morte. Mas quando Cristo se manifesta, ele morre, e com sua morte ele vence o diabo, e ele vence também a morte. E é o que explica aqui o capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos ler de novo? Porquanto, visto que o Filho compartilha de carne e sangue, ele também participou da mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Agora a morte não nos causa mais medo. Agora a morte já não nos causa mais pavor. Nós estamos guardados em Cristo. Nós estamos protegidos nele. Se Cristo não houvesse ressuscitado, irmãos, em vão seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação. Mas Cristo ressuscitou. Ele está vivo. E todo aquele que nele crê, ele disse, ainda que esteja morto, vai viver. Paulo disse, olha, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é o quê? É lucro. É lucro. A morte agora já não nos causa mais temor, porque Cristo venceu. Nós sabemos que podemos até encontrar com ela. É uma certeza. Morreremos. Todos nós morreremos. É a certeza que nós temos. Mas nós também temos a certeza que quando Cristo voltar, a trombeta vai soar, os túmulos vão se abrir e nós sairemos para a glória do Senhor. Nós ressurgiremos e estaremos para sempre com Ele. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Porque Cristo venceu o poder da morte. Cristo venceu o poder do diabo. E para que isso acontecesse, diz a Escritura, era necessário que Ele assumisse essa condição humana. E morresse. E vencesse a morte. Agora sim, vamos ver. Era necessário também que Cristo assumisse um corpo humano, um corpo mortal, para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote, nosso eterno sumo sacerdote. Isso está aí no 3. Deixa eu só ver aqui, 3.3 na sua lição, na página 25. Página 25, para se tornar um fiel sumo sacerdote. Era necessário que Cristo assumisse exatamente a forma humana para se tornar o sacerdote eterno. Irmãos, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que o sacerdote ele era alguém retirado do meio do povo. O sacerdote era escolhido dentre alguém ali do meio do povo. No sacerdócio levítico, Deus escolheu a tribo de Levi e ali a família de Arão. Arão era alguém que estava no meio do povo, que conhecia as necessidades do povo, conhecia as limitações do povo. E era necessário que o sacerdote ele fosse alguém dessa forma. Alguém que estivesse ali no meio do povo, que conhecesse a necessidade do povo, para que ele pudesse exercer o sacerdócio, ou seja, intercedendo pelo povo com misericórdia. Pudesse exercer o sacerdócio, intercedendo pelo povo com misericórdia. Abra Hebreus capítulo 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim.
Portanto, todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelo pecado. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como a seu próprio favor. Aqui ele está descrevendo o sacerdócio levítico. O sacerdote humano ele era assim, era alguém que era retirado do meio do povo. E era necessário que fosse assim, que conhecesse as necessidades do povo, as limitações do povo, as fraquezas do povo. Ele era um homem que tinha as mesmas fraquezas que o povo tinha. E era necessário que fosse assim para que ele pudesse interceder pelo povo, com misericórdia diante de Deus. E o versículo 4 diz assim: ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Ninguém toma para si essa honra, ninguém se oferece para ser sacerdote, é Deus quem convoca. E com Cristo não foi diferente. Veja o versículo 5. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 6. E revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Foi Deus quem disse que Jesus seria sacerdote. Foi Deus quem o nomeou. Foi Deus quem o escolheu para essa missão. Foi Deus quem deu esse encargo a Cristo, dele se tornar sumo sacerdote. Agora, para que ele se tornasse sumo sacerdote, ele teria que se tornar um de nós. Ele teria que ser homem. Ele teria que ser experimentado em todas as nossas fraquezas e debilidades. Porém, sem pecar. Sem pecar. Volta lá no capítulo 2 de Hebreus. Só voltar 2 páginas aí da sua Bíblia. No capítulo 2, veja o versículo de número 10. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 10 diz assim: ao conduzir muitos filhos à glória, à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Veja que a expressão aqui, tornar perfeito, não significa que Cristo era alguém imperfeito, que Cristo era alguém cheio de falhas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tornar perfeito aqui é tornar apropriado, tornar capaz para o exercício daquela função. Então, para que Cristo pudesse exercer o seu sacerdócio, tornar-se alguém apropriado para o exercício do sacerdócio, era necessário que ele se tornasse como um de nós, que ele fosse um bebê, que ele experimentasse tudo aquilo que nós experimentamos na vida. Veja o versículo de número 16, ainda do capítulo 2. Pois é evidente que ele, Jesus Cristo, não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Ele não estava ali para auxiliar os anjos, para agir em favor dos anjos. Não, ele veio para agir em favor dos homens. E o versículo 17 diz: por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus. Misericordioso em relação aos homens, mas leal em relação a Deus. E pudesse realizar a propiciação pelos pecados do povo. Veja que era necessário que ele fizesse isso. Que ele assumisse a forma humana, que ele se tornasse um de nós, para que ele pudesse exercer essa função de sumo sacerdote. E o versículo 18 diz: considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer todo aquele que semelhantemente estão sendo atacados pelas tentações. Agora ele pode nos socorrer.
Agora ele pode, ele sabe exatamente o que nós estamos passando, porque ele em tudo foi tentado, ele experimentou todas as coisas, e tudo isso que ele passou, todo o sofrimento experimentado por Cristo, foi um bebê inteiramente dependente de outras pessoas, uma criança em crescimento, um adolescente em amadurecimento. Sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sede. Exatamente tudo aquilo que o ser humano sente, soube o que é ser desprezado, soube o que é ser rejeitado, soube o que é ser alvo de mentiras, alvo de acusações, experimentou o sofrimento, experimentou a morte. Tudo isso foi parte do treinamento para que ele se tornasse sumo sacerdote. E agora, no capítulo de número 4 do livro de Hebreus, abra por gentileza. Capítulo 4, versículo de número 14, diz assim: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sumo sacerdote que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado. Portanto, cheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos o poder que nos socorre no momento da nossa necessidade. Agora nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, porque lá está sentado alguém que, como eu e como você, experimentou tudo que nós experimentamos, passou por tudo que nós passamos, porém sem pecado. E agora ele sabe exatamente o que sentimos e o que experimentamos, e ele pode interceder por nós diante de Deus com misericórdia. Ele pode nos socorrer no momento da tentação, socorrer, acudir a nós no momento da tentação. Exatamente esse é o papel de Cristo como sumo sacerdote, ele intercede por nós. Diferente do Cristo advogado. A diferença do Cristo como advogado e de Cristo como sacerdote está exatamente nisso, porque como sacerdote ele é aquele que nos ajuda no momento das tentações, para que nós não caiamos, para que nós não cedamos às tentações, ele nos socorre no momento em que estamos sendo tentados. Agora, o Cristo advogado é para o momento em que pecamos. Nós já pecamos, erramos, tropeçamos, caímos. Porque nós somos assim, né, irmãos? Nós costumamos orar depois que pecamos, né? A gente não ora antes, né? Se orássemos antes, talvez ele nos socorreria na hora da tentação. É por isso que ele diz, não nos deixe cair em tentação. A oração tem que ser antes. Está sendo tentado, está sentindo a tentação chegar, corre para os pés de Jesus, esteja onde você estiver, pare tudo, saia dali, corra para orar. Chega para ele e diz, Jesus, socorre-me, porque eu estou sendo tentado. E com certeza ele vai te socorrer no momento da tentação. Agora nós temos o costume de orar depois que pecamos. Não que não deva orar depois que peca, tem que orar sim. Aí nós temos um advogado, quando nos achegamos a ele confiante, arrependido, sinceramente arrependidos diante dele, confessamos a ele os nossos pecados, ele, como nosso advogado, nos apresenta diante do Pai, apresenta a nossa causa diante do Pai. E ali o Pai nos vê através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, e nossos pecados são perdoados. Nossos pecados são perdoados. É o que João disse, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado. Temos um advogado junto ao Pai. Então, para que Jesus exercesse, irmãos, essa função de sumo sacerdote, ele precisaria de um corpo humano. Ele precisaria ter um corpo como o meu e como o seu, para que ele pudesse cumprir esse papel de sacerdote. Então, irmãos, continuando aqui, vamos ver um outro ponto. Por que era necessário que Cristo, então, se tornasse um de nós? Ponto 3.6. Já estamos acabando. 3.6 diz assim, para nos dar um exemplo de uma vida santa. Nós não vamos encontrar isso
claramente explícito no texto bíblico. Mas das leituras dos textos bíblicos, nós podemos inferir que Cristo, ele se torna um de nós para ser o nosso exemplo, o nosso padrão a ser seguido. É o nosso padrão de santidade, nosso exemplo maior de santidade, nosso referencial de santidade. Veja que o ser humano, irmãos, ele precisa de um referencial, ele tem necessidade de um referencial. No Velho Testamento, você lembra que quando Josué morre e quando todos aqueles anciãos que estavam junto com Josué morreram, levantou-se uma geração que não conhecia Deus? Porque não tinha referencial. Não tinha em quem se espelhar, não tinha ninguém que eles pudessem olhar e dizer, não, vamos seguir assim. E surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, que não servia a Deus. Porque o ser humano ele precisa de referencial. E Cristo ele se apresenta como esse referencial. Ele diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de quem? Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Olhem para mim, vejam o meu exemplo, sigam o meu exemplo. Eu sou manso e humilde de coração. O apóstolo Paulo, ele olha para a igreja ali em Filipos e ele diz assim, olha, sede, pois, imitadores de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Eu estou imitando Jesus. Meu referencial é Cristo, eu estou olhando para Ele, estou imitando Cristo, e vocês devem olhar para mim, me imitem. Paulo tinha Cristo como referencial. Ele diz que haja em vós os mesmos sentimentos que estiveram em quem? Em Cristo Jesus. Sentimento de humildade, de obediência, porque Jesus era obediente, era o nosso padrão de obediência. Eu achei interessante a pregação da evangelista Érica domingo passado, Dia dos Pais. Né? E ela mostrou ali que Jesus era um filho obediente. Jesus ele obedecia a seu pai José. Então Jesus é nosso exemplo de obediência, ele é nosso parâmetro, nosso paradigma, nosso modelo de santidade. E é nele que nós temos que nos espelhar, é nele que nós temos que, é ele que nós temos que ter como referencial. Pedro, em sua primeira epístola, está aí na página 28, o texto bíblico, Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 21, ele diz assim, portanto, para isto mesmo fostes chamados, para que também Cristo, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. João não disse coisa diferente. João disse, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então Jesus é nosso referencial. Ele veio como um homem, assumiu a forma humana. Assim como eu e você, ele foi tentado em todas as coisas, mas em tudo ele saiu vitorioso. E ele é capaz de nos ajudar, de nos fortalecer para que possamos vencer. E por último, ele veio para preparar o advento, a segunda vinda. A segunda vinda. Na primeira vinda, Cristo se manifestou. Veja aqui na sua revista, página 28, o 3.7. Diz assim, para preparar o segundo advento. Lemos que, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, na primeira vinda de Cristo, ele veio exatamente para prover a salvação. Ele veio para trazer a salvação aos homens. Ele se manifestou para trazer libertação, para trazer salvação. Morreu em nosso lugar para trazer a salvação. E para preparar estes homens para que ele pudesse agora aplicar de forma definitiva essa salvação a estes homens na sua segunda vinda. Quando ele voltar para nos buscar, ele voltar para nos arrebatar. Ele veio na sua primeira vinda, se manifestou em carne para morrer, para preparar a salvação, para prover a salvação para os homens. E agora, na sua segunda vinda, ele vem para aplicar essa salvação. Jesus, com sua morte na cruz, ele nos livra da culpa do pecado.
Ele nos livra completamente da culpa do pecado, porque nossos pecados são perdoados quando vamos a Cristo Jesus. Cristo ele nos livra do domínio do pecado. Agora o pecado não mais nos domina, ele não tem mais poder sobre nós. O diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque nós agora estamos escondidos com Cristo em Deus. Mas ainda temos a presença do pecado. Não estamos livres da presença do pecado. O pecado ainda está no mundo e nós estamos no mundo e o pecado ainda nos assedia. Ele tenazmente nos assedia, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12. Mas vai chegar um momento em que Cristo vai voltar. E aí nós seremos para sempre livres da presença do pecado. Livres da presença do pecado. Estaremos com Ele na glória. E agora o pecado já não nos atingirá de forma alguma, não mais existirá. Mas para que isso aconteça, foi necessário que Ele viesse, que Ele se tornasse homem, que Ele assumisse a forma humana e provesse para nós a salvação. Amém? Glória a Deus. Que lição maravilhosa, irmãos. Que lição maravilhosa. Portanto, meus irmãos, era necessário sim que Cristo se tornasse um de nós. Que Cristo se tornasse um de nós. Vamos ler aqui a conclusão, para a gente encerrar? Diz assim a conclusão. Amados, o que acabamos de expor é um dos grandes pilares do cristianismo. É fundamental entendermos que a encarnação de Cristo viabilizou a nossa vida eterna. Isto é, favor imerecido. Isto é graça. Isto é graça, isto é favor imerecido. Tem aqui um texto de Wesley que diz assim: a graça rica e livre de Deus, a causa meritória, nenhuma obra humana de justiça do homem, mas somente os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente os méritos dele. Esta é a causa meritória. O efeito ou o fim de tudo, não somente o perdão, mas a vida divina, que leva à glória. Tudo isso vem por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, Adão morreu, somente Cristo permanece. Somente Cristo permanece. Em Adão todos morremos, em Cristo, segundo Adão, que veio, que se fez carne, que habitou entre nós, fomos vivificados. Aí em amarelo nós temos aquilo em que cremos. No que nós cremos? Assim cremos na encarnação de Cristo. Deus se fez homem e habitou entre nós. Nós cremos nisso. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Cremos que Cristo, ao se tornar homem, através da encarnação, se tornou nosso representante, o último Adão, corrigindo o desastre produzido pelo nosso primeiro representante. Todo o mal que Adão nos causou, Cristo veio para reparar todo este mal. Em Cristo, a raça humana tem um novo princípio e, por consequência, um novo destino. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Muito obrigado pela vitória da cruz. Muito obrigado porque Cristo um dia deixou a glória e se tornou um de nós. Veio para morrer pelos nossos pecados, veio para nos conceder a vida eterna, veio para assumir a nossa culpa. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por teu grande amor, pela tua grande graça e misericórdia revelada a nós através de Jesus Cristo. Amém.